em riba! Bem-vindos a mais um Arcan Comics para mais um vídeo de análise barra resenha. E a publicação que vamos falar aqui hoje é muito aguardada pelos fãs do Homem de Aço, que é Action Comics Especial, ou mais precisamente a edição 1000 de Action Comics, uma publicação da editora Panini. Essa edição aqui ela é especial, né? Como já diz, ela é em capa cartão, é a lombada quadrada, o papel é o LWC, 132 páginas ao preço de R$ 23,90, reunindo aqui uma série de histórias curtas, fazendo uma homenagem a esse marco de 1000 edições de Action Comics, também fazendo homenagem aos 80 anos do Superman, e inclui também a edição de Action Comics número 1, lá de 1938, onde tudo começou. Bom, na equipe criativa contamos com vários artistas convidados para esta homenagem, não vou mencionar todos aqui, só alguns para vocês, não vou ficar até amanhã. Então temos aqui o Brian Michael Bendis, tem o José Luiz Garcia Lopes, tem Paul Dini, Tom King, Jim Lee, Peter J. Thomas, Dan Jurgens, Marv Wolfman, Scott Snyder, entre muitos outros. Só faltou aqui o John Byrne para deixar sua homenagem ao Homem de Aço, mas dizem que a DC tentou convidá-lo e ele recusou o convite, depois surgiu um boato que nem chegou nem a convidá-lo, vai saber o que é verdade ou não, mas só faltou o John Byrne aqui para fechar essa lista de homenagens aí ao Superman. Bom, nesse vídeo aqui, como ele é de análise, eu vou falar bastante dessa HQ, até para tirar dúvida de vocês, porque como mesmo o inscrito aqui do canal, Luiz, né, falou, pô, você vai falar de Action Comics número 1000? Tem gente falando que não é tudo isso, tem gente falando que é bom, né? Eu vou passar para vocês a minha visão imparcial com relação a essa HQ, mas também a minha experiência que eu tive de leitura com essa edição aqui. Eu vou comentar cada uma das histórias, né? Quem escreve, roteiriza essas histórias, o título delas aqui para vocês e colocar as imagens na tela como sempre. Então, bora lá, vamos começar aqui com Da Cidade que Tem Tudo, essa história que é roteirizada pelo Dan Jurgens. E Metrópolis está comemorando o dia do Superman. É uma data em que todos agradecem pela ajuda dele e conta histórias de como o Superman é uma inspiração para todos, não só salvando o mundo, como também nos gestos mais simples, como dando um conselho para alguém. E o Clark, ele meio que ele não quer comparecer ao evento, ele está sempre preocupado se o mundo está seguro, mas a Lois e o John fazem questão que ele compareça, afinal todos querem agradecer ao Superman. Depois temos aqui Batalha Sem Fim, do Peter J. Thomas, e é uma história que presta uma homenagem à cronologia do Superman através dos anos. Ela é cheia de referências e claro que não falta aquela fórmula que o Thomas utilizou na sua fase em torno da família. É mais uma história que mostra que não importa o que aconteça, o Superman ele sempre vai voltar para sua família que ele tanto ama. E é mais uma historinha bem divertida e legal, um ótimo trabalho do roteirista. Em seguida temos aqui o Inimigo Interior, do Marv Wolfman e do Curt Swan. Ela aborda um pouco de como o Superman vê a humanidade, o potencial de cada um e tal. Depois dela temos aqui o Carro, que é do Geoff Johns e do Richard Donner. Ela é uma referência, uma homenagem a Action Comics número 1. Ela se foca aqui no Butch, um dos espertalhões da história, que acaba reencontrando o Superman, uma história bem divertida. Temos a Quinta Estação, de Scott Snyder. Ela apresenta recordações do passado em uma conversa bem franca do Superman e o Lex Luthor. Do Amanhã, do Tom King, ela aborda uma despedida do Superman, principalmente do planeta que o acolheu, marcando o fim da Terra. E 5 minutos mostra o Clark conciliando seus trabalhos como repórter e Superman. E as 3 últimas histórias dessa homenagem aqui tem a Terra da Ação, que é do Paul Dini. Ele usa aqui o senhor Mxyzptlk, não sei se eu estou falando certo o nome desse povo aí, mostrando o que define o personagem. Em Mais Rápido Que Uma Bala é uma história que dá literalmente o significado do título, também é muito boa. E chegamos em A Verdade, do Brian Michael Bendis, onde o Homem de Aço toma umas bifas ali de um tal Rogol Zaar. É um cara que ele está determinado a matar o Superman. E é aqui que o Bendis ele joga uma sementinha que o ser tem alguma relação com Krypton. E ele faz isso para atiçar a curiosidade do leitor nesse prelúdio da nova fase dele que virá em breve aí pela Panini.
Mas claro que a cereja do bolo nessa publicação que eu deixei por último, apesar de ser a primeira história dessa edição, é Action Comics número 1, lá de 1938, que sim, essa é a edição com a primeira aparição do Superman pelas mãos dos seus criadores, que é o Jerry Siegel e o Joe Shuster. E aqui, o Homem de Aço, ele prova a inocência de uma mulher, ele lida com alguns malandros, e tudo isso de maneira engraçada, divertida e bem diferente do Superman que conhecemos hoje em dia. E bom, eu sei que eu falei brevemente de cada uma das histórias, né, porque eu quero fazer um trabalho porco aqui pra vocês, não. É pra não revelar muita coisa, porque são histórias curtinhas, né, eu quero deixar quem ainda não leu essa edição poder apreciar, né, melhor as histórias aqui. A publicação ela conta com extras aqui, uma galeria de capas. Inclusive essa galeria de capas ela faz homenagem ao Superman através das décadas de 30, 40. São artes bem legais. Eu vou ver se eu coloco algumas delas, se eu encontrar na tela para vocês poderem ver melhor. E bom, sinceramente o que eu posso falar com relação a essa edição? Eu achei uma ótima homenagem ao Homem de Aço, ao marco das 1000 edições de Action Comics, aos seus 80 anos. E eu vou ser sincero, as histórias elas são bem simples, são as que eu costumo chamar de descompromissadas, para passar o tempo. Porém, é nessa simplicidade que estão os detalhes mais legais com relação à essência do personagem, e é o que torna essa homenagem interessante, porque as histórias elas não abordam só o Superman em seu caráter físico. É só um alienígena poderoso que pode fazer tudo. Não, as histórias aqui elas denotam seu aspecto psicológico de maneira até filosófica, mas sem complicar nada. Mostra tudo que compõe e faz o Superman o que ele é. Um símbolo, um alienígena que é tão humano quanto qualquer um ser cheio de esperanças que não mede esforços para fazer o possível e o impossível. E a verdade é que o Superman ele inspira pessoas, ele as toca com seu jeito simples de ser, só que ao mesmo tempo ele é visto como aquela figura poderosa, visto até como uma divindade por muitos, mas ele é muito simples, tanto que você presencia esse jeito dele. Na primeira história, no dia do Superman, ele não quer ir no evento, e ele até diz, olha, tudo que eu faço não é pra isso, não é esperando isso em troca, né, exigindo esse tipo de coisa. E isso do personagem é muito legal de se ver na sua essência sendo abordado nessas histórias. Tem histórias aqui que elas vão além de atos de força. Tem diálogos com o Superman aconselhando criminosos a mudarem de vida, né, uma segunda chance. E o engraçado é que apesar de inspirar as pessoas, pro Superman é o contrário. São elas que o inspiram, seja pela bravura, a coragem, a determinação do ser humano. O Superman, mesmo ele sabendo que existem pessoas ruins no mundo, ele acredita na humanidade. Pode parecer bobo, pode parecer ingênuo, mas é isso que enriquece os valores do personagem. Ele não perde a esperança, ele tem fé na humanidade, ele acredita no amanhã. Ele acredita nas pessoas. E tudo isso somado ao que ele faz, ao que ele representa, não é à toa que ele é um símbolo de esperança. E as minhas histórias favoritas aqui são da cidade que tem tudo, a do carro, que tem uma colaboração do Richard Donner, que para quem não conhece é o diretor dos filmes do Superman das antigas, do Christopher Reeve, e o inimigo anterior. Mas todas são boas. Eu diria que a que eu menos gostei foi a do Tom King, porque pra mim ela pareceu destoar do personagem ali. É um Superman que larga a mão e aceita o fim, mas também pode ser interpretado como um momento que ele deixou o curso natural das coisas seguirem. Digo isso baseado em histórias que levantavam o questionamento que o Superman ele interfere no avanço da humanidade. Mas claro que cada uma das histórias aqui cabe a cada leitor ter uma interpretação. E a história que marca a estreia do Bendis no Superman, ela é curtinha, ela faz piada com a volta da cueca por cima da calça, apresenta um inimigo novo. Não dá pra dizer muito a não ser que usar a criatura que ele criou aqui, relacioná-la a Krypton,
a tática dele para te motivar a acompanhar, porque o Rogol, ele fala algo aqui curioso, que eu não vou dar spoiler para vocês, mas eu só vou poder dizer melhor quando eu ler a fase do Bendis. Eu posso dizer que o que foi apresentado aqui atraiu meu interesse para querer ver o que o Bendis ele vai fazer nas histórias do Superman. E, bom, só pela primeira edição de Action Comics 1, eu diria que essa edição vale a pena, porque é uma história que, mesmo sendo da década de 30, ela envelheceu muito bem, não é nada datado, chato, arrastado. Pelo contrário, para quem nunca leu, vai dar boas risadas, porque o Superman da Era de Ouro, ele era bruto, ele era meio porra louca, dando cagaço e bandido, andando nos fios do poste. Tem uns diálogos hilários aqui também. Dá pra ver como o Superman mudou e evoluiu. E é uma leitura tão prazerosa que, sinceramente, se relançassem o encadernado compilando essas edições antigas de Action Comics, eu comprava, claro, num preço de gente, porque são ótimas histórias. E, inclusive, eu dou os parabéns para Panini aqui. Aqui vale elogiar, porque ela manteve uma tradução antiga, com as falas e as gírias de época. Ela não quis inventar coisa que ia alterar, que com certeza isso tiraria o sentido da história. Então, para isso a Panini tá de parabéns. Mas esse elogio não redime a editora pela sua tradução, que em alguns momentos é questionável, os erros de português e revisão porca, e só política de preços, não. Mas enfim, resumindo o conjunto da obra, essa edição é muito boa, sim, história simples, porém de qualidade, uma ótima equipe criativa que compreende, sabe, abordar o personagem. Então eu diria que para quem é fã do Homem de Aço, é uma aquisição e uma leitura válida, sim. Eu não diria obrigatória, porque isso é ridículo, não existe essa palhaçada de publicação obrigatória que você tem que ter na sua coleção. Não, você compra, você consome, você lê o que você quer, o que você gosta, experimenta aquilo que te der vontade também. Não existe essa babaquice aí. Bom, para leitores novos que querem se aventurar, querem conhecer o Homem de Aço, também é uma ótima pedida essa publicação. Mas tenha em mente, não crie um hype, uma coisa exagerada, esperando alguma coisa extraordinária, revolucionária, lutas e porrada adoidado aqui, que não. Essa edição é focada mais numa homenagem na essência, no símbolo que é o Superman aqui. E minha nota para essa publicação é uma nota 8,5 e bem merecida por essa homenagem aos 80 anos do Superman e a 10ª edição de Action Comics. E claro, pode ter alguns de vocês falar, pô Fernando, 8,5 para essa publicação, eu não gostei tanto dela assim. Sim, eu respeito quem não gostou tanto assim das histórias e dessa edição, afinal, cada um tem um gosto e sua experiência, né? O meu critério para avaliar e dar nota às publicações não é só se a história é a mais épica, a mais complexa, não. Vai da história mais complexa à história mais simples. O que eu procuro é apreciar uma boa leitura, da qual tem uma ótima arte e o roteirista consegue fazer um bom trabalho, trabalhando aquele personagem, aquele grupo, apresentando suas ideias, retratando ali e fazer o leitor compreender de maneira fácil o que tem naquela história. E quando você termina de ler aquela publicação, ela sendo uma história mais simplesinha ou até mais complexa, você tenha um sorriso estampado no rosto e está satisfeito que, olha, li essa história simplesinha, mas eu gostei da abordagem que ele fez, muito legal, sobre trabalhar com o meu personagem, valeu a pena eu ler isso aqui, serviu para passar o tempo, ou gostei dessa obra que teve uma história bem mais complexa, bem mais cabeça, me fez pensar, refletir. É nisso que eu baseio as minhas notas que eu dou para as publicações. Então 8,5 é bem válida aqui para essa edição. Eu vi um pessoal que não gostei tanto, como eu falei, eu respeito quem de fato não gostou tanto das histórias, só que eu vi algumas resenhas, o comentário de alguns que leram, e eu acabei discordando da opinião, porque em muitos casos pareceu que não leram a publicação, na pressa de querer passar um feedback para as pessoas, só bateu o olho assim, ai, não gostei não, e falou de qualquer jeito, parece que só observou as figuras. Outros criaram um hype exagerado nisso daqui, em cima dessa edição também, que sinceramente, quando se falou de uma edição de Action Comics número 1000 para fazer uma comemoração, a 1000ª edição, junto com os 80 anos do Superman,
Eu não me lembro, né, principalmente esse pessoal que cria um hype exagerado, isso eu não concordo, né? Hype, expectativas exageradas. Eu não me lembro de ninguém falar que não, essa edição de Action Comics 1000 aí, ela vai ser revolucionária, ela vai ser um grande desastre Superman 2, ela vai ser um reino do amanhã, um entre a força e o martelo, as 4 estações. Eu não me lembro de ninguém ter dito que ia fazer nada disso aqui pra criar. Nossa, mano, com isso aqui é edição Action Comics 1000 grau, cara. Nossa, vai ser espalhar fator. Eu não lembro. Então acho que algumas pessoas criaram umas expectativas muito exageradas e não soubem apreciar devidamente o que cada artista quis trabalhar com as histórias aqui. Claro que é a minha opinião, mas eu acho que a gente sempre tem que procurar ler as publicações, ler os quadrinhos que a gente tanto gosta, com o pé no chão e apenas com aquela sensação de querer apreciar uma boa história sem querer exigir coisa demais, inventar coisas na cabeça. Pelo menos eu penso assim. Se você discorda comigo, também fique à vontade aí nos comentários. Mas pra quem viu algumas pessoas fazendo coisas do tipo assim, eu recomendo, se você não quer arriscar comprando, né, dá uma olhadinha pelas scans, né, dá uma olhada, vê lá, falei, não, pô, gostei, né, acho que eu vou adquirir sim. Porque aí você pode estar fazendo um proveito de uma boa edição, ou não, às vezes você pode acabar não gostando e economizando uma grana aí. Mas eu gostei bastante e acho que vale a pena sim. E eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se é novo, se inscreve no canal, marque nas notificações. Já nessa edição aqui, o que achou? Gostou ou não? Qual foi a melhor história que gostou aqui? Deixa aí nos comentários que a gente troca umas ideias bacanas. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu! E aí, tô de volta para fazer uma observação aqui para vocês. Bom, em torno de uma coisinha que eu só fui perceber depois que eu já tinha gravado o vídeo. Na verdade eu devia ter olhado isso antes, mas eu só fui ver depois que eu tinha gravado o vídeo e eu não quis regravá-lo, mas não por preguiça, mas por questão de tempo. Então, por isso eu tô fazendo esse complemento em áudio para vocês. Eu tinha elogiado a Panini pela tradução e o trabalho feito em Action Comics 1, que vem na edição especial, né? Mas agora eu vou criticar a Panini pela sacanagem que ela fez nessa edição. É o seguinte, quem lembra da Abril, lembra dos cortes de página que ela fazia, certo? A Panini, ela faz a mesma coisa também, cortes, só que a diferença é que ela costuma fazer com história inteira. Bom, Fernando, como assim? É o seguinte, eu fui olhar depois a versão americana de Action Comics 1000 e ela tem uma versão simples de 90 páginas e uma versão de luxo de 160. E olhando as duas edições, eu percebi que a Panini ela retirou uma história de homenagem, uma história do Paul Levitz junto com o Neil Adams. E é uma história curta, ela é chamada de O Jogo. E na versão simples, essa história ela vem depois de um inimigo interno do Marv Wolfman. E na Deluxe, ela vem depois de A Verdade do Brian Michael Bendis. E só pra resenhar, né, não passar em branco essa história pra vocês, é um conto que trata daquela relação mortal, Lex Luthor e o Superman. Porém, eles se encontram aqui para uma simples partida de xadrez, né? Fica claro que, ocasionalmente, eles se encontram para disputar jogos do tipo. E o que o Superman quer tratar aqui como apenas um momento humano entre os dois, sem brigas, rixas, essa coisa de lado e tal. O Luthor ele tá sempre naquela postura de não aceitar o Superman e tá desconfiado de alguma conspiração, maquinação inumana ali. Do alienígena. Fora que nessa história o Luthor ele leva o jogo pro lado pessoal, né? E é uma história muito boa. Eu não entendi por que dela ter sido cortada sem mais nem menos. São apenas 5 páginas que eu mostrei aí na tela para vocês. E sinceramente, se ela tivesse sido incluída, ela seria outra história que eu iria mencionar como uma das minhas favoritas dentro da publicação. E tirando essa história, a edição da Panini ela vem com todas as outras histórias, vem com todas as capas também.
Só não vem com os extras da edição Deluxe, que eu tô até mostrando aí na tela pra vocês, né? Esses extras eles vão de esboços, sketchbooks, scripts, textos explicando as referências das artes de capa. E até aí tudo bem, apesar de eu gostar desse tipo de conteúdo, eu não vejo mal ele ter ficado de fora da versão da Panini, se bem que seria legal se tivesse vindo incluso também. Porém, cortar uma história que tem em todas as versões americanas dos 80 anos do Superman, é sacanagem, eu não duvido que o editor da Panini, ele cortou e achou que ninguém ia perceber isso, ou ele foi ali baseado no motivo da groselha que o Levi falou em vídeo de entrevista, que, eu não achei a história tão boa, então optamos em não publicar, porque quem tem que achar alguma coisa somos nós. Eu não sei o motivo do porquê essa história ela foi retirada. E eu não duvido nada também que eles retiraram essa história para depois encher linguiça em alguma outra edição, alguma outra HQ do Superman. Mas é uma palhaçada ter retirado a história que é para fazer uma homenagem ao Superman dessa publicação aí. Enfim, fica essa observação aí de mais uma marmota da Furtini para vocês, que eu acho que se você quer entregar algo para os fãs de um personagem ou de um grupo, você faz e entrega direito, e não com corte. Os cortes da editora Abril, que pegavam uma edição e tiravam uma página ali A4, sim, eu entendo quem reclama, os seus motivos por causa disso também, eu respeito. A gente não percebia, porque era tempos que você não tinha internet, você ficava olhando scan, só percebia quem importava. Era uma coisa. Agora, você pega a Panini que fica pulando edições, achando que ninguém vai perceber, cortando histórias inteiras. Sinceramente, já não é a primeira vez que ela faz isso. Mas, enfim, agora sim eu me despeço de vocês. Era só para fazer essa observação aí. Então, mais uma vez, um grande abraço para todos e valeu!